Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma oportunidade que nós temos aí de estarmos juntos nessa manhã com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Muitas vezes eu tenho falado programação da Efraim, né? Programação da Efraim era a programação que nós fazíamos antes, né? Muitas vezes ainda falo, pois está no subconsciente, né? Mas nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo e que Deus esteja aí nos abençoando, né? Operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A luta tem sido grande, mas a vitória ela é maior. Amém? E nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar colocando as nossas vidas no altar, pois Cristo, né, ele tem velado pela sua palavra para que ela venha se cumprir na minha vida e na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar um pouquinho para nós estarmos dando continuidade a esta programação. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que temos, ó Pai, nesta manhã, de estarmos reunidos, ó Pai, com os nossos amados irmãos, ó Pai, para engrandecer o Teu nome, para magnificá-lo, ó Pai, para dizer, Senhor, o Senhor é bom. Aleluia, Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer na minha vida, Senhor Deus, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã, que nós possamos, ó Pai, nessa manhã, ó Deus de Israel, estar experimentando qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Desde que eu mudei, né? O monitor, né? O monitor é o celular, né? Ele transmite aí a live, né? E eu coloquei ele deitado agora. Ele não fica mais em pé, ele fica deitado. E a câmera dele, ela fica de um lado do monitor, ou do lado de cá ou do lado de cá. E quando eu coloco, parece que eu tô meio vesgo, olhando para um lado, olhando para o outro. Mas é a câmera que ela fica cá em cima, ela não fica centralizada. Aí fica olhando assim, parece que eu tô olhando para cá, parece que eu tô olhando para lá, parece que eu tô meio vesgo. É por causa da câmerazinha que ela não fica centralizada, ela fica num canto do monitor. Aí parece que eu tô olhando para cá, parece que eu tô olhando para lá e fica assim meio estranho, até para mim que estou fazendo a programação fica estranho, né? Mas Deus esteja aí operando. Se Deus quiser, daqui a pouco, quando nós pudermos, a gente vai comprar uma câmera para estar fazendo essa transmissão e cremos que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Por enquanto, vamos estar trabalhando com o que temos. Amém? Bom dia, nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida da amada irmã, na vida dos seus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Feliz domingo para todos. Um bom final de semana. Ou melhor dizendo, um bom início de semana, né? O domingo é o primeiro dia da semana. Que venhamos aí, em nome de Jesus Cristo, honrar o nosso Deus, que venhamos estar aí louvando, engrandecendo e fazendo uma festa, né? Aleluia, ao nosso Criador, a esse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Vou trazer uma palavra que está em Tiago, né? A gente sempre fala de algumas palavras, mas Deus dá um enfoque diferente. Muitas vezes que a gente traz essa palavra, é como se a gente estivesse repetindo, mas é um enfoque diferente que Deus dá. Hoje eu quero falar a respeito, né, de como é bom Deus mudar o nosso vocabulário, como é bom nós estarmos falando coisas maravilhosíssimas que Deus tem colocado na nossa boca e de como o que Deus tem colocado em nós transforma as pessoas. Nós temos usado, amados irmãos, no nosso dia a dia
no nosso ir, no nosso vir, nas repartições que nós temos ido, seja repartições de saúde, seja repartições de fóruns, onde nós temos ido, jogos de futebol, onde a gente vai, a gente ouve muitas palavras rudes, né? A gente vai num jogo de futebol, grita ladrão, um monte de coisa. Quando chega numa repartição pública, talvez você tem que tá ali reafirmando os seus direitos, você tem que falar com força, com propriedade, senão as pessoas não te atendem, né, conforme você deve ser atendido. Então você tem usado a sua autoridade, mas muitas vezes, amados irmãos, nós temos que usar essas palavras brandas, né? Diz o Senhor que a palavra branda ela amansa o furor, e nós temos que colocar a nossa vida diante desse Deus que tudo pode, porque Ele vive e reina para todos sempre, e conforme Ele vive e reina para todos sempre, nós sabemos que Ele quer tratar com carinho, Ele quer tratar, aleluia, com delicadeza. E quando nós somos tratados com carinho, com delicadeza, quando nós somos tratados conforme nós merecemos, nós damos valor a essas palavras que são ditas aos nossos corações. Não é à toa que, aleluia, os namorados, né, as paqueras, quando começa a falar, fala manhoso, né, fala aquelas palavras de carinho, aí conquista, né, o seu amado, conquista a sua amada. Então é assim que Cristo ele tem nos conquistado a cada dia, é assim que Cristo tem vindo sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas nós precisamos estar colocando isso diante, né, desse Deus que tudo pode. E diz assim a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 3, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam, aleluia, mestres, sabendo que recebemos o mais duro juízo. Assim está dizendo a palavra logo no versículo 1. Versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, é poderoso para também refrear todo o corpo. 3. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade, aleluia, daquele que os governa. Em outras versões está a respeito do impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um pequeno fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco
pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mestre pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam, aleluia, a paz. Amém? Glórias a Deus. Eu gosto muito de estar ouvindo a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma. E essa transformação, ela é coisas assim que molda o coração. É como se tivesse um quadro, né? Talvez você está vendo no quadro, a professora de matemática, ela passa naquele quadro negro um monte de continha de matemática e ali vai aquele negócio, a gente fica olhando, parece, oh Deus, que tanta coisa, né? Causa uma bagunça na cabeça, na mente. E quando ela passa o apagador ali e deixa o quadro todo negro, limpinho, aqui a gente chega a dar um descanso, a dar aquele descanso. E a gente precisa entender como que nós estivéssemos dentro de casa conversando com o esposo, ou com a esposa, ou com os filhos, ou com as filhas, com os genros, com a família. E aquela discussão está acalorada, e quando a gente chega naquele termo final que as coisas, as águas, elas ficam tranquilas, os ânimos eles se tranquilizam, chega a dar aquilo ali. É assim que é a palavra de Deus na nossa vida. A gente precisa entender que o que Deus traz para a nossa vida é maravilhoso. E eu gosto muito de quando as coisas se resolvem, traz um alívio. É como se você estivesse com a dor de cabeça e ela estivesse constantemente por algumas horas, em um determinado momento você sente assim a presença do alívio, e aquele alívio é imediato e aquela dor de cabeça vai embora. Então é muito bom, meus amados irmãos, quando nós recebemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem e ela traz esse alívio, ela traz essa libertação, ela traz esse consolo, ela traz essa calmaria. E nós precisamos receber de Deus, nós precisamos colocar os nossos corações no autor e consumador da nossa fé. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nos é indicado começar a ler o livro de João, do evangelista João. E ali o João, ele também fala mansamente, e ele fala tranquilamente, e ele já começa o livro dizendo assim: no princípio era o verbo, e estava no princípio o verbo, e com ele tudo se fez. Vamos lá para a gente estar lendo na íntegra, né? E a gente vê que ali, aquela calmaria, né? Aquela bênção, né? E a gente olha para tudo isso e a gente se tranquiliza
né? A gente fica tranquilo com as coisas que acontecem diante da palavra de Deus. E a alegria no nosso coração quando nós, aleluia, estamos diante de uma pessoa tão maravilhosa que é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa o livro assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Vitória Oliveira, que Deus esteja abençoando aí a amada irmã nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, ele diz no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio dar testemunho e testificava da luz, para que todos crescem por ele. Amém? Então, quando nós colocamos os nossos corações em Deus, e nós começamos a ler a palavra de Deus, há uma grande transformação na minha vida e na tua vida. E se nós recebemos essa tranquilidade, se nós recebemos de Deus essa mansidão e essa transformação tão grande, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, também, conforme nós fomos moldados, nós moldarmos também aquelas pessoas que estão à nossa volta. É o que eu disse para os amados irmãos, muitas vezes nós costumamos levar os nossos filhos para a igreja quando os nossos filhos eles são pequenos, né? Eles são nascidos na igreja, a gente vai apresentando, apresentamos ele diante de Deus quando estão pequenos, e ali passo a passo eles são introduzidos, né? Nos louvores, né? Os louvores faz parte dos louvores das crianças e assim por diante. Mas chega um determinado tempo, meu amado irmão, minha amada irmã, que o mundo vai tragando os nossos filhos, né? Porque eles vão para a escola. E na escola a gente vê que as brincadeiras são outras, a gente vê que na escola o vocabulário é outro, a gente vê que na escola tem amiguinhos que faz uma coisa, faz outra. E de uma forma ou de outra, o mundo traga os nossos filhos e eles querem conhecer o mundo. E a maioria dos filhos de crentes não permanecem na igreja. Eles conhecem o mundo e as facilidades que o mundo oferece hoje é muito grande. Eu estive falando aí e tenho falado vez outras, algumas vezes tenho falado a respeito disso. Hoje, dentro da igreja, quando um garoto ele conhece uma garota dentro da igreja, os dois começam a se paquerarem, a garota ela não pode colocar o prato, ou melhor dizendo, o corpo, né, em uma bandeja e oferecer para o garoto. Nem o garoto fazer da mesma forma. E eles se guardam primeiramente para Deus e depois um para o outro. Mas quando os jovens eles saem de dentro da igreja, as facilidades mundanas são muito grandes e não precisa se guardarem. No primeiro beijo já descem as calças, já descem as roupas. Me perdoa pelo que eu estou falando, mas é o que acontece. E ali o sexo
fora do casamento, o sexo assim, a bel prazer, ele é muito facilitado. E quando na igreja isso não acontece, ou não deveria acontecer. Então, essa situação, meu amado irmão, minha amada irmã, tem tirado muitos jovens de dentro da igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia, a nossa amada irmã, aleluia, que está aí junto com a gente. Deus esteja abençoando, derramando da sua glória, derramando das bênçãos inefáveis, amém? Então, essa situação tem acontecido muito, né? E conforme eu disse a respeito de palavra, conforme eu estou dizendo a respeito de essas palavras que nos transformaram, nos trouxeram para Cristo, essas palavras transformadoras que foram para a minha vida e para a tua vida. Nós também temos que usá-las para estar trazendo de volta os nossos filhos, estar trazendo de volta muitos cônjuges que não são cristãos e que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar trazendo para junto de Cristo. Então, nós precisamos estar abrindo as Sagradas Escrituras para o nosso cônjuge. E muitas vezes as irmãs falam assim, nem quer saber falar de Jesus. Se falar de igreja, ele briga. E muitas vezes nós temos que usar de estratégias. Abrir as Sagradas Escrituras na hora de um almoço. Eu quero ler um versículo, eu quero ler uma passagem. Eu quero falar a respeito de uma mensagem que o pastor trouxe. Eu quero estar usando de sabedoria, porque nem todo tempo, amados irmãos, o nosso cônjuge ele está armado. Nem todo tempo o nosso filho ele está armado. A paz do Senhor Jesus, o nosso amado irmão Heleno, seja bem-vindo. Então nós precisamos entender que haverá um momento, uma brecha que você poderá entrar com a palavra de Deus, para que essa pessoa ela venha receber, aleluia, do fruto do Espírito Santo. Então você trará uma palavra que vai mudar o coração dela. Porque muitas vezes, conforme nós temos lido aí, conforme nós acabamos de ler em Tiago capítulo 3, e uma das palavras que entrou profundo no meu coração aí, é o versículo 17, né? Ele diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Nós precisamos entender que quando nós lançamos essa semente ela não volta vazia, essa semente ela produz fruto. E a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 55, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes ela cumprirá tudo para qual ela foi enviada. Ela cumprirá o propósito para qual foi enviada. Então, quando nós tratamos a respeito da palavra de Deus e trazemos essa palavra de Deus dentro da nossa casa, do nosso lar, mesmo que as pessoas em volta elas estejam duras, com o coração duros, nós, quando trazemos essa palavra, ela causa transformação. Então, há momentos aí, momentos certos, momentos específicos para nós estarmos tratando com as coisas de Deus, para nós estarmos falando essa palavra. Fala, meu filho não é cristão, ele não quer saber. Mas sempre que pudermos, abra as Sagradas Escrituras. Ela está indo embora para casa, meu filho.
o filho chegou para um almoço, alguma coisa vai acontecer que você vai trazer uma palavra para abençoar a vida do filho. Quando ele sai de viagem, você traz uma palavra para abençoar a vida dele. Nós temos sempre estar com a palavra de Deus na ponta da língua. A gente não pode deixar de estar expressando, porque, amados irmãos, nada que vem de nós, segundo a palavra de Deus, é bom, mas o que vem de Deus é maravilhoso. O que vem de Deus é abençoadíssimo, né? Ele está dizendo aí que assim, a palavra que vem do alto, primeiramente, ela é pura, ela é pura. E quando nós abrimos para falar de Deus, é maravilhoso. Não tem como um homem abrir a Sagrada Escritura, ler a palavra de Deus e falar dele mesmo. Nós temos que falar de um que deu a vida por nós, de um que verdadeiramente, com 12 homens, fez uma transformação assim belíssima e revolucionou o seu tempo. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Carminha, o nosso amado irmão Carlos Natalino, que Deus esteja abençoando nessa manhã em nome de Jesus, amém? Então nós temos que falar desse tal. E esse tal, amados irmãos, é quem tem feito transformações magníficas na minha vida e na tua vida. E quando nós olhamos para a sagrada palavra de Deus aí, em Tiago capítulo 3, ele diz que a boca de um homem é como se fosse uma fonte. E ele está dizendo que com a mesma boca que nós abençoamos, nós amaldiçoamos. E eu estava trabalhando para uma senhora, ainda estou, né? Segunda eu estou lá de novo. Ela falou assim: eu não posso abrir a minha boca para amaldiçoar. Tinha uma pessoa que trabalhou na casa dela lá e fez um serviço ruim. Ela falou: se eu abrir a minha boca, eu sei que quando eu abro a minha boca, traz destruição. Se eu amaldiçoar, a maldição pega, porque eu já tenho aí feito algumas vezes e foi assim um desastre para a vida da pessoa. E esse homem que trabalhou na casa dela tinha duas crianças pequenas. Ela falou assim: eu preciso guardar minha boca para não amaldiçoar. E essa pessoa não é cristã, entendeu? Mas ela estava vigiando nas suas palavras. Ela disse assim para mim: porque a Bíblia diz, né, que a minha boca, a tua boca tem poder de vida e poder de morte. E ela falou assim: eu estou guardando para não amaldiçoar, para não falar nada. Ela fica: cala a tua boca. E a gente precisa, amados irmãos, guardar a nossa boca. E o Senhor está aí nos avisando, Ele está falando conosco, porque tem tantas palavras bonitas, tantas palavras lindas para nós estarmos falando, amados irmãos, mas nós talvez queremos, na hora da nossa raiva, na hora que nós queremos vingar, porque nós temos um coração vingativo. E a pessoa pisa no nosso calo, a gente também quer dar o troco, a gente não quer ficar calado. A pessoa dá uma má resposta, a gente quer dar outra má resposta, a gente quer colocar para ela que a gente também sabe fazer grosseria, mas não é assim que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Deus quer mudar o nosso trato. E o Senhor está falando que a palavra branda, ela mansa o furor. Mas muitas vezes nós olhamos assim: sempre sou eu que tenho que abaixar a cabeça, sempre sou eu que tenho que dar o braço a torcer. E muitas vezes a gente fica assim conosco mesmo. A gente olha para o cônjuge, a gente olha para o filho, a gente olha para a filha e a gente fala: sempre sou eu que tenho que ceder. É ele, é ela que tem que se dobrar a minha pessoa, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, porque eu sou avô, porque eu sou avó. E esse meu filho, essa minha neta, esse meu neto, esse meu cônjuge, eles estão sempre com brutalidade do meu lado. Eles têm que saber que eu também tenho uma palavra afiada, que essa palavra, quando eu abro a boca, pimenta no olho. Não, mas nós temos que continuar com o nosso coração em Deus. Nós temos que continuar, amados irmãos, trazendo, né, essa palavra pura que vem do céu.
E nós temos que, em nome de Jesus Cristo, falar assim: olha, eu tenho que mudar essa palavra. Eu tenho que vigiar dentro da minha casa, porque depois que você lança uma palavra, já era, já foi. Eu gosto muito de ler os livros, né, de Jorge Linhares. Ele é da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte. E um dos livros que ele escreveu, ele falou que tinha uma garota endemoniada. Ela estava tirando leite de uma vaca e quando de repente o demônio se apossou dela, e ela ficou durante todo aquele dia, chamaram os pastores, oraram, fez uma coisa, fez outra. Quando via que não dava certo, ela chamou o pastor Jorge Linhares. O pastor Jorge Linhares esteve na casa dessa mãe com essa filha, e a filha estava travada lá, e o demônio em cima dela, e ele orou, e o demônio não saiu. E quando ele viu que não tinha jeito mesmo, ele sentou, ele começou a conversar com a mãe, o que aconteceu durante o dia, as horas que antecederam a tudo isso que está acontecendo. E a mãe falou, e eu falei para ela que o diabo que o carregue. E ele começou a conversar com ela, falou com ela para retirar aquelas palavras que ela tinha dito, e começaram ali a estar falando a respeito da nossa boca, do que nós temos lançado, né? O inimigo, ele anda ao derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. E naquele momento, amados irmãos, a mãe se arrependeu, pediu perdão à filha, pediu perdão a Deus do que tinha falado, e o pastor Jorge Linhares orou, e o demônio largou aquela menina. Mas imagina você quantas vezes nós falamos coisas e essas coisas acontecem dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e depois, se nós não fazermos uma introspectiva, a gente não vai saber por cargas d'água que aconteceu aquela situação, e talvez foi uma palavra que você deu, talvez foi uma situação mal resolvida. Nós precisamos entender que Deus, ele quer operar maravilhosamente na tua vida, maravilhosamente na minha vida, em que as palavras que são ditas dentro do lar, são ditas dentro da casa, vai causar transformações maravilhosas dentro do nosso lar. Amém? Glórias a Deus. A nossa irmã Kátia Barros também está conosco. Deus abençoe nessa manhã. Deus esteja aí lavando, remindo, transformando, fazendo com que nossas vidas sejam uma bênção, em nome de Jesus, amém? Então, a maioria das situações difíceis que acontecem dentro dos nossos lares, amados irmãos, somos nós mesmos que trazemos para dentro dos nossos lares. Nós temos que vigiar com as palavras. E eu tenho experimentado de situações, eu quero ser assim, bem, como posso dizer, bem transparente com os amados irmãos. Quando você é tratado com brutalidade, com palavras rudes, dá vontade de você sair da onde você está, entendeu? Quando a pessoa ela te trata com brutalidade, talvez você vá na casa de uma pessoa, ela te trata bruscamente, você fala, eu não quero ficar perto de uma pessoa assim não. E na realidade você não fica. Quando o esposo ele está com a esposa e vice-versa, e as conversas elas não são amigáveis, as conversas não são legais e está naquele clima chato, há um esfriamento
do esposo com a esposa, da esposa com o esposo. E na hora do beijo, na hora do relacionamento sexual, não há clima, não tem clima. E aquilo causa um distanciamento. E a gente fala como eu quero me aproximar de uma pessoa que tem me tratado pessimamente. É muito bom, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós estamos em casa, talvez chegamos do trabalho, aí a esposa fala: eu fiz um almoço que você gosta, eu fiz jantar, aquele prato que você adora, eu fiz para você, e tem uma sobremesa que você gosta muito, deliciosa para você. E a sua toalha já está no banheiro para você tomar um banho, já coloquei a sua roupa lá, seu chinelo está lá, e você encontra a esposa cheirosa, bonita, bem arrumada, aquele sorriso lindo no rosto, e é tudo maravilhoso, mas tudo parte de um princípio. Conforme nós estamos lendo na palavra do Senhor, ela está dizendo assim: mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para com os que exercitam a paz. Quando nós colocamos, amados irmãos, a nossa vida, aquilo que nós queremos para nós em prática e queremos para a vida do outro, nós precisamos estar colocando. Muitas vezes, conforme eu gosto de assistir também o pastor Cláudio Duarte, né? E ele fala quando o marido ele quer namorar com a esposa, ele precisa tacar fogo de manhã, colocar fogo na churrasqueira de manhã e assim depois assopra e vai. E eu digo que nós devemos, quando sair de manhã, nós devemos acarinhar, dar um beijo carinhoso, falar: minha esposa, você é linda, minha esposa, você é a melhor mulher do mundo. Nós devemos, quando voltar para casa, as mãos não podem estar vazias, mas trazer uma flor, trazer aquilo que ela gosta de degustar. A minha esposa gosta muito do chocolate negrito, minha esposa gosta muito do choquito, minha esposa traz um choquito. A gente precisa fazer toda a diferença um para com o outro, para que verdadeiramente nós possamos alimentar esse fogo do amor. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos jogando um balde d'água em cima disso. Isso tem sido, amados irmãos, uma constância. E muitas vezes a gente fala assim: eu não sei porque o meu casamento não está dando certo. Eu não sei porque todas as vezes que eu faço o almoço, o arroz queima. Eu não sei por que meu esposo ele não gosta do meu almoço. Eu não sei por que isso acontece. Eu não sei por que acontece aquilo outro. Mas a gente precisa entender que devemos prestar atenção nos detalhes. E aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo. Porque Deus operará na minha vida e na tua vida. E quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós vamos colher frutos abençoadíssimos. E muitas pessoas que falam: olha, a minha vida sexual, ela cessou aos 50 anos. Minha vida sexual,
ela cessou aos 60. E muitas vezes, amados irmãos, tem casais que aos 80 anos têm experimentado um amor pleno um para com o outro. Por causa de quê? Porque tem alimentado um ao outro com palavras que enchem o coração. A Bíblia diz que o que a boca fala é que está cheio o coração. O coração estando cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de palavras abençoadas, elas formoseiam o rosto. Nós precisamos entender, amados irmãos, que há passos nas Sagradas Escrituras que nós devemos seguir. Que venhamos olhar aí para Tiago e prestar bem atenção ao que ele diz a respeito e sobre um impulso do timoneiro, sobre um palito de fósforo que coloca fogo em um grande bosque. Então são pequenas coisas que muitas vezes nós falamos que destrói todo o nosso relacionamento. São pequenas coisas que nós dizemos que os filhos captam aquilo e guardam para a vida inteira. Nós precisamos destruir esses focos como bombeiros. Nós precisamos trazer palavras que vão edificar, palavras que vão fazer toda a diferença na vida dos nossos amados filhos, na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar plantando, essas dádivas de Deus dentro do nosso lar, da nossa casa, no meio da nossa família. Uma coisa que eu gosto muito, meus amados irmãos, muitas vezes os pastores, eles erram no alvo. Por causa de quê? Muitas vezes a igreja ela precisa muito de diminuir a oferta, mas os pastores abraçam muito os pais, esquecem de abraçar os filhos. Os filhos são o futuro da igreja. E muitas vezes os pastores conversam muito com os pais, mas não pegam a criança no colo, não faz um afago, não faz um carinho. E eu amo as crianças, porque são futuros pastores e missionárias da igreja. Nós precisamos tratar bem, nós precisamos cuidar. E quando nós ganhamos os filhos, nós ganhamos também os corações dos pais. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Fernando Lopes. Deus esteja aí abençoando também a nossa irmã Maria em Ribarra. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida da amada irmã. Que Deus esteja aí fazendo com que o nosso domingo seja abençoadíssimo em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender o que Deus está falando, que a fonte que jorra água doce, o que ele está falando? Ele está falando fonte. Quando ele fala de fonte, ele fala da boca, ele fala da minha boca. Quando ele fala de água, água doce, água salgada, água doce, água amarga, ele está falando das palavras que saem da minha boca. Ele está falando que as palavras que saem da minha boca, elas precisam ser palavras que vai moldar aquela pessoa que está à minha volta. Então, talvez chegue uma pessoa para você. Eu estava instruindo o meu filho outro dia e muitas vezes eles tiveram muita dificuldade com professoras. E com as pessoas que estão à volta deles hoje em dia, dificuldade com os patrões, dificuldade em relação ao ambiente de trabalho. Eu estava conversando com eles, eu estava colocando diante deles que muitas vezes aquelas pessoas que estão nos perseguindo ou fazendo alguma coisa, elas precisam de alguma coisa, porque aquilo que elas estão passando, aquilo que elas estão transmitindo é aquilo que elas estão recebendo. Então, quando você faz diferente, ela está lançando aquilo ao teu rosto. Aí o que você faz com aquilo que você recebe?
você vai jogar aquilo do rosto de novo no rosto dela, não. Mas você fala, olha, eu trouxe hoje uma flor para você. Para um professor, professor, eu passei ali no caminho, está aqui uma flor para a senhora. Porque muitas vezes, amados irmãos, muda o coração, o sentimento daquela pessoa por você. No ambiente de trabalho, eu trouxe uma caixa de chocolate, eu quero dividir com os meus irmãos. O melhor chocolate é para aquela pessoa que te faz mal. Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, na ceia, havia de lhe trair. Ele esteve 3 anos do seu ministério andando com Judas Iscariotes. E segundo a Sagrada Escritura, que o próprio João diz, João era amigo de Deus. E nisso havia, imagina você, um bolo de aniversário. Esse bolo de aniversário ele tem que ser partido. E o primeiro pedaço do bolo de aniversário, ele é dado, vamos supor, se tiver uma namorada, ela vai dar o primeiro bolo para o namorado. Se for um filho, vai dar para a mãe ou para o pai. E se for um esposo, vai dar para sua esposa o primeiro pedaço. Ele vai dar o primeiro pedaço para aquela pessoa que ele mais ama. E Jesus estava na última ceia, e naquela ceia ele precisava dar um bocado de pão com vinho para a pessoa que ele mais amava. E João estava esperando o primeiro pedaço para ele. Mas quem ia trair Jesus era Judas Iscariotes. E Jesus, querendo essa transformação, ele falando, eu sei que tu vai me trair. Eu sei que você vai me entregar, eu sei que você vai me vender por 30 moedas de prata, mas eu quero mudar o sentimento que está dentro do teu coração neste momento, para que esse sentimento não seja um sentimento perverso, para que você tenha uma oportunidade de mudar as intenções do teu coração. E Jesus pega o primeiro bocado, ele parte o pão, coloca o pão no vinho e dá o primeiro pedaço para Judas Iscariotes. Jesus ele fez aquilo no sentido de transformar o coração de Judas Iscariotes, para que ele pudesse ter mais uma oportunidade. E Jesus, com aquela atitude, estava dizendo, eu te amo. Mesmo você com essa atitude contra a minha pessoa, eu quero te dizer que eu te amo. E eu tenho te dado mais oportunidade. Eu tenho demonstrado diante de todas as pessoas que estão aqui nesse recinto que você é meu amigo. E assim também, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus ele tem dado a oportunidade para você, ele tem dado a oportunidade para mim de nós fazermos diferente. E muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos, nós falamos, esse meu filho é, ou ela é, ou ele é a ovelha negra da família. Esse filho só me dá trabalho. Esse filho ele bebe, ele fuma. Esse filho ele se prostitui. Esse filho ele fuma maconha, ele cheira. Esse filho ele está no tráfico. Esse filho ele está nas drogas. Esse filho ele está roubando, ele está assaltando. Esse filho é assaltante de banco. Não importa. Jesus ele não olha assim para você nem para mim. Ele quer dar oportunidade de nós mudarmos a nossa vida. E é numa oportunidade minha, numa oportunidade tua, que nós vamos mudar a história de uma pessoa. Que nós vamos mudar a vida de uma pessoa. E é assim que Deus quer mudar a minha vida, é assim que Deus quer mudar a tua vida para melhor. Talvez nós erramos em algum ponto da vida dos nossos filhos, no nosso relacionamento, casamento. E Deus quer que nós venhamos mudar de atitude, porque nós mudamos por Jesus. E se nós mudamos por Jesus, nós temos que colocar esse fruto do Espírito, amados irmãos, nas nossas vidas.
São 9 os frutos do Espírito. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocar isso em prática. Em Gálatas capítulo 5, eu vou abrir aqui para a gente estar, aleluia, trazendo, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele diz dessa maneira, preste bem atenção o que aleluia, o apóstolo Paulo ele traz para a minha vida, ele traz para a tua vida, para que nós possamos colocar isso em prática, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, colocar também, aleluia, nas nossas vidas. Ele diz assim, preste bem atenção, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E quando nós olhamos, amados irmãos, o que ele está trazendo para mim, ele está trazendo para você, a gente nos coloca diante dessas coisas e fala, eu preciso colocar esse nônoplo do Espírito aqui dentro de mim. E se todas as vezes que nós vamos dar uma resposta para aquela pessoa que está diante de nós, e nós trouxermos esse texto diante de mim, diante de você, a gente olha, o fruto do Espírito, ele é amor. Nós temos que colocar amor naquilo que nós estamos falando, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O Senhor está trazendo isso para a minha vida e para a tua vida. E muitas vezes, amados irmãos, não é isso que nós recebemos daquela pessoa que está à nossa volta. Não é isso que nós recebemos do nosso cônjuge, não é isso que a gente recebemos dos nossos filhos. Independente se eu recebo ou não, é isso que eu tenho que dar. Eu tenho que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Somos nós que estamos sendo instruídos. E nessa manhã que Deus, através do seu poder sobrenatural, vem estar colocando isso dentro de nós, que nós venhamos receber de Deus nessa manhã e que nós venhamos colocar em prática. Quando nós colocamos em prática essas coisas que Deus tem colocado dentro dos nossos corações, nós vamos alcançar grandes mudanças dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E as coisas vão começar a acontecer para melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, fica com essa palavra. Eu quero também pedir aos amados irmãos que estejam participando aí comigo, esteja colocando aí, conforme eu já disse na outra live que eu fiz, vai participando, coloca aí, fala muito bom, eu gostaria que falasse sobre isso, eu gostaria que falasse sobre aquilo. E para que Deus esteja aí trabalhando no nosso meio, para que nós estejamos aí nos envolvendo e a cada dia, a cada momento, nós estejamos aí trazendo assuntos, né, que tem falado aos nossos corações, porque muitas vezes, amados irmãos, Deus quer tratar, Deus quer falar, e muitas vezes eu tenho trago aquilo que Deus tem falado comigo através do Espírito Santo, mas Deus também está falando contigo, e o que Ele está falando contigo, você gostaria também de trazer, de colocar, e o pastor Carlos vai estar tratando sobre esses assuntos também. E nós vamos estar aí nos envolvendo, né, a respeito de assuntos, falar, foi muito bom, pois esse assunto me ajudou, foi muito bom porque eu estava passando por isso, eu estava passando por aquilo, e esse assunto foi uma bênção. A gente precisa também estar aí trocando experiência, a gente precisa estar falando um com o outro. É uma via de mão dupla, né? Esse nosso relacionamento com a palavra de Deus.
e eu gostaria muito que vocês comunicassem comigo também, para que nós estejamos aí tratando desses assuntos, amém? Glórias a Deus. Oh, aleluia. A irmã Kátia está pedindo oração, né, pela senhora Hilda, de 90 anos, internada, aleluia, e por sua família, amém. Vamos orar, amém? Então, Deus abençoe os amados irmãos, uma boa semana, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Ribarra, que Deus esteja guardando aí, operando em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja operando, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, na vida, Senhor Deus, da Dona Hilda, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, abençoa os seus familiares, ó Pai, toma, Senhor Deus, a tua serva pelas mãos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesse momento tão delicado, ó Pai, de sua internação, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Pai, que as virtudes do teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor Deus, indo até a ela, Pai, curando, ó Pai, operando, ó Pai, fazendo resplandecer, Senhor Deus, das tuas mãos poderosíssimas sobre ela, Pai. Ela venha ser restaurada, Senhor Deus, pelo teu grande amor, ó Pai, pelo fluir da tua glória. Então, Senhor Deus, abençoa, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fala, Senhor Deus, com a tua serva, Pai. Trata, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, milagrosamente. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos também pela vida, Senhor Deus, dos demais irmãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, aleluia, santificando, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, trazendo palavras, Pai, certas, Senhor Deus, para serem usadas, ó Pai, dentro do seu lar, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que eles venham usar, Senhor Deus, a tua palavra para estar falando, ó Pai, com os filhos, ó Pai, com as filhas, ó Pai, que não venham, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, deixarem, ó Pai, de batalhar, mas que a nossa batalha seja dia a dia, Senhor Deus, contra as hostes celestiais da maldade. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos visitando, lavando, remindo e transformando para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos os amados irmãos, esteja dando aí um dia glorioso na presença desse Deus que tem aí nos completado, tem aí cuidado de nós a cada dia, a cada momento. Que no nome santo do Senhor Jesus nós venhamos ser uma bênção na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Foi muito bom nós estarmos juntos nessa manhã. Agora, a partir das 9, nós teremos a escola dominical aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Nós também temos às 10 horas da manhã, aleluia, também o culto matutino, né? O culto de louvor ao Senhor, amém? Oh Deus de Israel, culto de adoração e louvor ao Senhor. E também quero, nessa oportunidade, colocar para os amados irmãos, nós estamos aí prestes, né, a chegar o dia da nossa festividade, dia 25, 26 e 27 agora de março, né? O primeiro dia da festividade vai ser numa sexta-feira, né? A nossa irmã Eliane, né? Ela vai estar pregando para nós aqui na igreja, ela é da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, né? Do Campo de Madureira, e a Igreja Assembleia de Deus em Cascadura do Campo de Madureira. Ela vai estar pregando aqui às 19 horas, aqui na Travessa Souza Andrade, número 123. Eu quero convidar os amados irmãos para estarem conosco nessa data. Dia 26, que é no sábado, o nosso amado pastor Carlos Wesley também vai estar pregando para nós aqui. Cremos que vai ser uma bênção, né? O nosso pastor Carlos Wesley, da Igreja Metodista Fazenda da Bica, né? Vai ser uma bênção o nosso pastor Carlos Wesley, né? Temos trabalhado junto aí, eu, pastor Carlos Wesley, também o nosso amado irmão, professor Fernando Lopes, que tem sido uma bênção aí na minha vida, e os olhos de Deus estão no rosto dele, que escolheu aí o pastor Carlos para estar auxiliando aí. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos, né, na Rádio Nova Sião.
Que Deus esteja aí a cada dia operando maravilhosamente. E então, dia 26, no sábado, o pastor Carlos Wesley estará conosco. Eu convido a todos também aqui para estar conosco na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. No domingo, nosso pastor Daniel Bezerra, da Igreja Batista, ele estará conosco aqui na Travessa Souza Andrade 123. Cremos também que vai ser uma bênção e que Deus esteja operando maravilhosamente. Então, tá aí o convite. Nós cremos que Deus tem operado e as maravilhas de Deus vai verdadeiramente fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então fica na paz, Deus abençoe. Se puderem estar conosco às 10 horas, vai ser uma bênção. Se não puderem, que Deus esteja abençoando da mesma forma, fazendo aí maravilhas na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos aí no lugar que você está para receber as bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus também ao nosso amado irmão José Bisdal, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. Deus abençoe a todos. Receba aí um abração do pastor Carlos. Até as 10 horas da manhã nós estaremos de volta aí fazendo e ministrando, a palavra do Senhor. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.